Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar essa aula aqui sobre, como eu disse a você no vídeo anterior, sobre compreensão e interpretação de texto. Texto é um conjunto coerente de enunciados, os quais podem ser escritos ou orados. Trata-se de uma composição de signos codificadas sob a forma de um sistema e que formam uma unidade de sentido. Bom, o que seria signos nessa parte aqui, né? Signos é qualquer palavra que possua sentido, certo? Qualquer palavra que vocês veem que tem sentido, que vocês conhecem, nós chamamos de signo. Por exemplo, computador. Computador, todo mundo sabe o que é um computador, né? Então, já que sabemos, então é um signo. Porque signo é uma forma, uma unidade que tem sentido, certo? Computador, criança, livro, azul, felicidade. Então é isso que nós chamamos de signos. E essa junção de signos formam as frases, formam o texto, certo? Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permite interpretação e transmite uma mensagem, né? A gente vê a mensagem a partir de um texto, há o entendimento através de um texto. É qualquer obra escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. Ok? Bom, o texto tem intenção comunicativa, né? A gente, para se comunicar, a gente utiliza o texto, né? Tanto o oral, o escrito, né? Para a gente ter uma comunicação legal. Então, através dos seus signos, procura transmitir uma determinada mensagem que adquire sentido de acordo com o contexto. O contexto ainda vou chegar nisso aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo. A baratinha. A baratinha vai andando na panela, outra barata vai correndo atrás dela. Aí então começa o falatório, porque a panela começa a esquentar. E é um tal de ploque, 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 ploque. Certo? Então a gente vai ver aqui. Isso aqui é um texto, certo? Com os signos. Por que os signos? Porque cada palavra aqui que existe nesse texto há o sentido dela, né? Baratinha, a gente pode ver a baratinha no sentido escrito, é o signo, e também aqui, ó, e baratinha é bonitinha, né? Se a baratinha fosse assim. Então, vamos ver. Então, isso aqui é um texto, e que dentro desse texto a gente pode conseguir interpretá-lo, compreendê-lo. Vou chegar depois nisso aí. Isso é um texto de Kelly Cláudia Gonçalves. Com todas essas palavras, essa junção de signos, a gente consegue formar esse texto e daí a gente entende, há um entendimento, há um sentido nisso aqui. A baratinha vai andando na panela, outra barata vai correndo atrás dela. Vamos lá, aproveitar e dar uma olhada qual sentido teria isso aqui, né? Olha, se aqui está dizendo, a baratinha vai andando na panela. Poxa, barata na panela, né? Ela foi na panela porque ela achou interessante. O que é que tem na panela? A panela deve ter comida. A comida cheira, né? Um cheiro gostoso. Aí a baratinha achou legal ir para a panela. A outra também barata foi correndo, né? Atrás dela. Correu atrás. E aí, em determinado momento, né, começou um falatório. Por que será que começou esse falatório? Quem fez esse falatório? As baratinhas. E por que ela fez isso? Porque a panela começou a esquentar. Provavelmente a segunda baratinha, né, que acompanhou a primeira, ficou chateada, né, e reclamou, certo? E aí é um tal de ploque, 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 ploque. O que seria esse ploque, 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 ploque? Ah, pronto, isso não tem sentido. Sim, é um sentido de som, né? É o signo. O que é que uma panela faz quando ela está fervendo? Ploque, 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 ploque. Ok? Pronto. Na sequência. Contexto. Seria um contexto de um texto? É a situação concreta a que o texto se refere. Logo, todo texto tem um contexto. A gente, quando lê qualquer texto, geralmente os textos, ele vem de alguma coisa, né?
ou de alguma comentário que a gente ouviu. No caso agora que a gente está vivendo nessa pandemia, né, está assistindo muitos textos que falem sobre o Covid. Então, o contexto do texto, ele vem de variadas coisas, social, o político. O Covid também está falando muito da parte política, cultural, estético, esportivo, educacional, histórico. Então, dependendo do que tiver no texto, há um contexto dele, que pode ser vários desses aqui, entre outros. O linguístico, extralinguístico, são vários, né? Então, e sua identificação é fundamental para que se possa compreender bem o texto. A gente precisa saber que contexto está o texto para que a gente possa compreender, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo em relação ao contexto. Aí nós temos a gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1908 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. Bom, aí aqui a gente tem, se alguém quiser conhecer mais a história, eu coloquei aqui o site para que vocês possam conhecer mais a história sobre a gripe espanhola, okay? Que é quase bem parecida com o que nós estamos vivendo hoje, o Covid-19. Então, vamos ver aqui agora. Aqui é um texto, nós temos os signos para ter um entendimento do texto, né? São os signos, são as palavras que todo mundo sabe que é gripe, né? E aí a gente parte, quando você vê a palavra gripe, para saber realmente o que é signo, é aquilo que a gente, mentalmente, a gente sabe, escrito e a gente vê logo na mente. Gripe, é um vírus, aí você já sabe o que é gripe. Então, gripe, os signos, é isso aí, é signos. Signos é isso aqui, essas partes das palavras que mentalmente você já conhece, você já sabe. Ok? Então, vamos ver em que contexto está esse texto aqui. Esse texto está falando da gripe espanhola que aconteceu nos anos de 1918 e 1919, apesar do nome ser espanhola, né? Parece que não aconteceu na Espanha. Fica até uma coisa assim que a gente não se iniciou na Espanha, a gente não sabe direito. Então aqui eles não sabem informar de onde partiu, né? Sabe-se que os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos. É bom que vocês pesquisem melhor para que vocês saibam dessa procedência do nome espanhola, ok? Mas o que eu quero explicar a vocês aqui é em parte do que é o contexto. Em que contexto está esse texto? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de anos, de épocas, né? Épocas que já passaram, né? Bem, há muito tempo. Então, assim, quando a gente fala de época, de tempo, a gente está falando de história, não é? Acho que são coisas que a gente sempre vê do passado, né? Então, a gente está falando de história. Então, já que está falando de história, é um contexto. Em que contexto está esse texto? É um contexto histórico, certo? É um contexto histórico e a gente tem que saber que faz parte da história. Ok? Entenderam? Bom, vamos dar sequência aqui. Texto e contexto. Eu vou deixar esse aqui para depois, porque esse aqui não está na base, não. Eu acabei deixando aí, eu vou deixar para depois. Eu vou seguir aqui e depois eu chego para aquela linha. Compreensão do texto. O que é a compreensão do texto? A compreensão faz uma análise objetiva do texto, buscando decifrar e verificar o que realmente está escrito, assimilando as principais palavras e ideias presentes no conteúdo e coletando dados e informações concretas. De maneira geral, os enunciados de questões que pedem a compreensão de um texto utilizam as seguintes expressões: o autor afirma que, o autor sugere que, segundo o texto, o autor narrador do texto diz que,
o texto informa aqui. Então, o que é que a gente pode entender disso aqui? A compreensão faz uma análise objetiva do texto. Eu preciso compreender, primeiro, o que está dentro do texto, o que é interno do texto. Em cada frase, em cada palavra que tem no texto, eu preciso entender ela, certo? O que está dentro do texto. Então, geralmente, a gente, em cada parte do texto, você pode botar: o autor afirma que. É uma parte do texto que está lá escrito. E aquela parte que você tem que compreender. Você primeiro tem que compreender o que está dentro do texto, nas partes do texto. E daí é que você vai chegar ao final, que é a interpretação. Você vai interpretar o que o autor está querendo te dizer. Certo? Então, geralmente a gente utiliza: o autor afirma que, o autor sugere, segundo o texto, entendeu? Porque são as partes, os principais, né, as adequadas para que você possa compreender o texto. A interpretação do texto. Após a compreensão do texto, quando você lê a parte interna do texto, obviamente que se você realmente compreender adequadamente, né, compreender que está tudo correto na sua compreensão, você vai conseguir interpretar o que está no texto. No final, quando você lê o texto, depois de você ler, você consegue interpretar o texto. Então, já a interpretação de texto trata-se daquilo que podemos concluir sobre ele, estabelecendo ligações entre o que está escrito e a realidade. Essas conclusões são feitas analisando as ideias do autor, sendo que essa análise é subjetiva. Ou seja, a gente tem um pensamento sobre aquilo, a gente pode achar sobre aquilo. Não é uma coisa objetiva. Não é o que realmente o autor possa ser que ele esteja entendendo daquela forma, mas é o que a gente entendeu, certo? É a minha interpretação. De forma geral, os enunciados de questões que pedem a interpretação de um texto utilizam as seguintes expressões: conclui-se do texto que. Aí você dá a sua conclusão do texto. E você fala o que você interpretou dele. O texto permite deduzir que. Aí você permite a você ter uma dedução sobre aquilo, certo? Diante do que foi exposto, podemos concluir. Aí você faz a sua conclusão. Então, a interpretação é aquilo que foi entendido diante de toda a compreensão que você teve interna do texto. Então, no final, você faz a sua interpretação sobre isso. Ok? Então, vamos ver aqui. Vamos tentar essa ativinha aqui. Essa charge é muito interessante aqui. Então, a gente vamos tentar aqui, tentar primeiro compreender e depois a gente tenta interpretar. Certo? Vamos ver aqui. Minha filha, compra um frasco de álcool gel. Se a Dana não der, pode trazer 3 garrafas de Johnny Walker. Não sei se está correto, mas é isso. É um uísque, né? Então vamos prestar bem atenção. Vamos ler por partes. A gente vai ler por partes para ver a compreensão primeiro. Depois a gente define com a interpretação. O que é que a gente compreende disso aqui? Primeiro a gente vai olhar todas essas figuras que tem aqui, né? Todas essas imagens que nós temos aqui. Nós temos aqui, basicamente, aqui uma dona de casa, né? Deve ser uma dona de casa. Ela está com uma vassoura. Aqui deve ser um detergente, desinfetante, alguma coisa assim, né? E aí tem um balde, que provavelmente tem a água no balde. No fogão temos uma panela, que pode estar com a água fervendo ou pode estar uma comida, né? Cozinhando. Então a gente já olha essa parte aqui. O que é que isso tem a ver? Você observando essas figuras, o que é que você observa na primeira frase que ela fala: minha filha, compra um frasco de álcool gel. Por que será que ela quer o frasco de álcool gel? Porque, vamos imaginar por que ela quer. Olha, ela está limpando, está fazendo uma faxina e ela precisa do álcool gel. Provavelmente nós estamos na época da pandemia e a gente precisa se prevenir do coronavírus, não é isso? Então o álcool gel serviria para isso, para na hora da limpeza também ajudar contra a Covid-19. Né? Então a gente já compreende na primeira frase que aqui tem a ver
com a pandemia, tem a ver com o coronavírus, certo? Limpeza, álcool gel, né? Agora vamos dar sequência. Se a grana não der, pode trazer 3 garrafas de Johnny Walker. Então, o que é que isso seria? Bom, na garrafa de uísque também contém álcool, né? Então, se não encontrar o álcool, né, o gel, a gente pode usar a garrafa, né, de bebida, a garrafa de uísque, que também tem álcool que pode ajudar. Esse aqui seria uma compreensão, essa parte, né, do texto. Mas, finalizando, para a gente concluir, o que é que eu interpreto disso aqui? O que é que nós vamos interpretar? Vamos ver. Minha filha, compra um frasco de álcool gel. Se a grana não der, pode trazer 3 garrafas de Johnny Walker. Poxa, filho, né? O que é que acontece? Durante essa pandemia, o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas precisaram muito usar o álcool, não é? Usando bastante o álcool, foi usado o álcool demais, então acabou o álcool não existindo mais nos supermercados, nas farmácias, não foram encontrados esses álcools. Então, o que é que aconteceu? Os comerciantes, não sei, os donos da empresa, da fábrica e tal, aumentou de tal forma o álcool que ficou extremamente caro, né? Para as pessoas que tinham uma coisa que era fácil de se comprar, mais barata, então ficou muito caro. Então, o que acontece? Se você analisar o preço da garrafa se você a garrafa do uísque, ela é muito cara. Ela é muito cara. Então, o que acontece? Se é caro, ficou, se você observar, como eu estava até analisando, parece que a garrafa de Johnny, custa 800, de 500 a 800 reais. Imagine o que é que a ironia está fazendo aqui. Esse texto está sendo uma ironia, na realidade. Minha filha compra um frasco de álcool gel. Se a grana não der, você compra esse. Quer dizer, está tão caro. O álcool está tão caro que superou a garrafa de uísque. Essa é a interpretação do texto. Então, vocês devem ter entendido mais ou menos a parte da compreensão e da interpretação textual. Ok? Vamos dar sequência. Vamos ver, tem mais um aqui. Também um pouco de ironia. Aqui você vê que a gente olha aqui na imagem, nós temos o quê? Parece ser uma academia, né? Uma academia de ginástica, né? E aí, esse rapaz, ele faz, provavelmente, ele carrega esse peso aqui, esses pesos, na academia. Mas olha a brincadeira aqui. Vamos lá, garoto, você consegue, força, né? Ele aqui, a nossa compreensão é que ele está pedindo força para ele. Agora, a interpretação seria o quê? Para que força a gente faz, ele está fazendo? Ele é muito bom para carregar os pesos da academia, ele é ótimo, mas abrir um livro para ler, para fazer uma leitura, ele não tem. Então, vamos ver, essa seria a compreensão, vamos ver a interpretação. Aí seria a interpretação. O que o autor quer dizer? Que ele é forte, fisicamente, né? Muito bem, mas mentalmente o QI é muito baixo. Ele não consegue ler, ele não consegue entender. Ele, para o lado de estudo, talvez ele não seja bom. Ok? Então, essa é a compreensão e a interpretação desse texto. Bom, vamos partir agora para a coesão. O que seria a coesão? A coesão do texto. A coesão assegura a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. As palavras e frases, né? A gente precisa colocar as palavras e as frases no texto adequadamente, certo? Também. A gente utiliza bastante as frases gramaticais. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como surgiu a pandemia do coronavírus, não foi possível continuar o show. Olha a importância do como, certo? Olha a importância da conjunção adverbial causal, que é o como. Por quê? Se a gente colocasse aqui, surgiu a pandemia do coronavírus, não foi possível continuar o show. Há entendimento há, mas é
é necessário que você faça a ligação adequada para criar coesão na frase. Então, o como é imprescindível nisso aqui. Ok? A outra aqui agora, letra B. Eu não conseguia apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. Olha a importância do porquê, também, de causa. Por quê? Eu não conseguia apresentar o trabalho porque estava muito nervosa, certo? Imagine, eu não conseguia apresentar o trabalho, estava muito nervosa. Então, olha a importância do porquê. Isso aqui faz parte da coesão. São partes que é necessário no texto. A justificativa é essa aqui, ok? Então vamos, estava com Covid-19, mas foi trabalhar. Eu poderia colocar, estava com Covid-19, foi trabalhar, mas olha a importância da adversidade. Então, mas é muito importante nisso aqui. Então isso faz parte da coesão. A coesão é muito importante no texto. Coerência. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido. Então, a coerência tem a ver com o sentido, certo? O sentido do texto. A gente precisa ter um sentido para que a gente possa ter um entendimento. Então, observe o seguinte exemplo. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Bom, eu não entendi. A coerência nessa parte? Então vamos ver novamente. Fui ao médico, ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Bom, se eu não estou doente, eu fui ao médico, fica um pouco difícil de entender, né? Não há coerência nisso aqui. Eu fui ao médico e não estou doente, e ele me recomendou alimentação saudável. Bom, como seria isso? Então vamos ver o que poderia mudar, para que haja coerência nessa frase aí. Então vamos ver. Fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, apesar de eu não estar doente. Pronto, agora houve coerência. Agora eu consegui entender o texto, certo? Agora deu para entender. Eu vou aproveitar e voltar aqui no slide. Eu vou voltar para uma parte aqui que eu não... que ficou, é esse aqui. Texto e contexto, mas não é texto e contexto e sim coerência. Porque eu não erro aqui, então, mas a gente continua, sem problema. Aí, o que é que a gente observa aqui nessa imagem? Essa imagem nós temos o quê? Uma imagem à frente de uma loja, não é? Uma loja de roupas, provavelmente, né? Roupas e calcinhas, roupas íntimas, né? E à frente da loja tem escrito: abaixamos as calcinhas. A coerência nisso aí fica um pouco perdido, não? Fica perdido. Então, assim, dá duplo sentido, né? Um sentido duplo. E mesmo assim ficou sem coerência em relação ao que a loja quer demonstrar. Então, o que poderia mudar aqui? Falta o quê? Abaixamos os preços das calcinhas. Seria muito mais coerente se colocasse assim, certo? Aqui ficou um sentido duplo, né? Pode-se entender de duas formas, então seria melhor, já que encontra-se na frente de uma loja de roupas íntimas, abaixamos os preços das calcinhas, ok? Então vamos continuar. Bom, gente, eu finalizo aí com a referência. Eu vou aproveitar e vou dar uma dica a vocês. Quem quiser ver mais esses assuntos, tem todos esses slides, no slide vocês podem ver, certo? É interessante. E aproveito também, e peço para que vocês aproveitem esse tempo para usar mais a internet, para benefício. A gente tem o YouTube, e tem várias aulas importantes que vocês podem assistir, principalmente aqueles alunos que estão querendo se preparar para o Enem, né? Eu
eu peço que vocês aproveitem esses sites, aproveitem o YouTube, que tem muitas aulas importantes, entendeu? Vá na parte de educação, da educação mesmo, no MEC, que também tem muitos sites que informam lá, e vocês podem ver, observar coisas importantes que vocês podem aprender também melhor, ok? Eu vou agora aproveitar e passar para vocês uma atividadezinha que é interessante. Eu vou virar aqui agora um pouquinho de cantora. Eu vou cantar um pouquinho uma música. Essa música é de Titãs, Epitáfio. E só para que vocês tenham uma noção dela. Eu não sou cantora, mas eu vou só tapear aqui um pouco para que vocês se lembrem e consigam fazer a atividade que foi proposto aqui para vocês. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Valeu, gente, obrigada. Agora eu vou dar continuidade aqui, só atividade para que vocês possam saber. A atividade de vocês será o seguinte: de acordo com as explicações anteriores, todas as explicações que teve, leia novamente a música Epitáfio e construa um texto com sua interpretação e compreensão da música. Faça uma relação com a situação que estamos vivendo atualmente, a pandemia do Covid-19. Beleza? Então, gente, muito obrigada. Valeu. Espero que vocês consigam realmente fazer a atividade. Não, lembrando, a atividade é para mandar no e-mail meu, o e-mail que está aí anotado, tania.cristina@gmail.com. Eu estou recebendo todas as atividades de vocês. Obrigada e até a próxima.